Ai ai, political junkies. A lei da nacionalidade ficou a meio, limitada pelo Tribunal Constitucional e também pelo Presidente. A reforma da habitação parece encalhada, não sai do papel. A reforma da saúde foi anunciada, outra vez. E como se não bastasse. Como se não bastasse, ao fim de 9 meses e quase 60 reuniões, o Governo falhou na concertação social um acordo sobre as novas leis laborais. Foram quase 60 reuniões e 9 meses de trabalho. E, no entanto, adivinhávamos todos como ia acabar. Era ou não era? A senhora Ministra pede a palavra? Porque o GT no passado foi capaz de subscrever reformas muito complexas e até muito mais, não vou dizer que são mais gravosas para os direitos dos trabalhadores, porque esta não é, mas que foram no passado gravosas para os direitos dos trabalhadores. Registado, senhora Ministra. Mas se não é gravosa para os trabalhadores, então o que terá faltado para que chegasse a um acordo? Pede a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro? Faça favor, Dr. Montenegro. Precisamos de políticos com arrojo, precisamos de empresários com arrojo, precisamos de sindicalistas com arrojo. Nós não precisamos de estruturas que funcionam com os enquadramentos do século XX para serem competitivos no século XXI. Não tem hipótese nenhuma. Não têm hipótese nenhuma. É por isso que depois têm um decréscimo de representatividade. Registado em ata, Sr. Primeiro-Ministro. Peço à mesa que transmita o recado aos TSDs que também votaram contra a sua proposta. E sim, também ao Dr. Carneiro e ao Dr. Ventura, acusado pelo Governo de ter propostas, imagine-se, irrealistas. O Dr. Ventura pede a palavra para... Disse defesa da honra, Sr. Deputado. Fala-se em baixar a idade da reforma. Não dá, é insustentável. Fala-se em aumentar pensões. Não dá, é insustentável. Então, porra, do que é que dá? Ora pois, é a isto que Montenegro está entregue. Então e agora, Sr. Primeiro-Ministro? Comissários, sejam bem-vindos a esta comissão política. Já andava com saudades vossas. Eunice, como vais desde Leiria? Muito bem, obrigada. Foi um gosto ter-te por lá naquela quinta-feira de fecho, de edição especial. Rita Diniz, sejas bem regressada, como foi fim de semana. Lá na segunda-feira da comissão política. E eu gravei. E segunda-feira, na última comissão política, não, exatamente. Estiveste na quinta-feira. Não, tive segunda, podemos tive terça retomar. e tive quinta. Posso? Podes. Olá a todos. O meu fim de semana foi bom, muito obrigada. Isso é muito importante. Um abraço muito especial também ao nosso convidado, Martim Silva. Obrigado, é sempre com a amizade que recebemos aqui. É com gosto, estou aqui, embora não tenha estado em Leiria convosco. Mas segui o processo de construção do semanário. Edição especial, foi bonito. Vamos bem. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast. Martim, vou mesmo começar por ti. Passos e Cavaco andam há meses a pedir a mesma coisa a Luís Montenegro, que ele ande com as reformas. Ora, a laboral está como está, a da nacionalidade avançou, mas com travões do Presidente e Tribunal Constitucional, a do SNS voltou a anunciar-se, uma vez mais. Tu achas que isto tem remédio? Olha, David, é um gosto estar aqui até por ter a oportunidade de... Eu pensei um bocadinho sobre o tema e de dizer algo... E não deixa falar na SIC, não é? E, portanto, é sempre bom. Ou ensaio aqui o que depois vou dizer eventualmente lá. Não, mas para tentar dizer alguma coisa que eu acho que é um bocadinho contracorrente. A primeira coisa é que eu acho que das coisas mais irritantes da política portuguesa, e não é de hoje, é à volta das reformas. Uhum. Isto é... Parece o António Costa. Sim, o António Costa que dizia que as reformas eram uma palavra horrível. Não, é que, em boa medida, se nós pensarmos o que são reformas, na política portuguesa transformaram-se de substantivo em adjetivo. Isto é, em que quando alguém apresenta alguma coisa, chama sempre uma reforma, e chama sempre uma reforma adjetivando. Isto é uma reforma, logo é boa. E a primeira coisa, uma reforma é uma mudança, e uma mudança não é necessariamente boa. Eu dou um exemplo prático. Eu não acho
embora acho que sejam necessárias, eu não acho que este pacote laboral que o Governo andou a tentar negociar 9 meses mudasse sobremaneira o mercado de trabalho. No sentido em que não era ou suficientemente radical ou ousado ou o que seja, como partia de um pressuposto que era, sendo legítimo, era um governo mais de direita reverter um conjunto de leis que já tinham estado boa parte delas em vigor e que tinham sido revertidas por um governo de esquerda quando quis virar mais à esquerda. Mas não me parece que antes de 2019 ou 2020, quando muitas destas coisas estavam em vigor, a produtividade, ou o ritmo, ou o fogo da economia portuguesa fosse muito diferente do que foi depois. E, portanto, não acho verdadeiramente que mudasse muito. E acho que há uma espécie de complexo, e em boa verdade não é só na política portuguesa, porque é um complexo que eu chamaria o complexo Mitterrand. E eu chamo-lhe Mitterrand porque me lembro do fim daqueles 2 septenatos do antigo presidente francês dos anos 80 até os anos 90, que era quando chegava ao fim, que obra é que eu deixo? Se é o La Défense, se é a Biblioteca de Paris, o que fosse. Que é queremos deixar uma rotunda a uma escala mais pequena. E há um lado um bocadinho irritante disso, porque a gestão da coisa pública é uma gestão que tem virtualidades, por exemplo, na previsibilidade e na continuidade. E, portanto, automaticamente nós transformarmos a palavra reformas de um substantivo num adjetivo é algo que me irrita. Isto para dizer a primeira coisa. Depois a segunda é que, mesmo dos exemplos que tu aí deste no início desta Comissão Política, eu tenho algumas dúvidas. Vamos ver uma coisa. O Governo fez ponto de honra de mudar um conjunto de normas e de matérias na questão da política de imigração. Eu não acho, por exemplo, que a política de imigração tenha sido travada por causa do chumbo do Tribunal Constitucional. Acho mesmo que isso era uma... Eu também não acho. Era uma vírgula de uma vírgula que o Governo pôs ali... Que ficou a meio, mas não ficou a meio. Mais para agradecer, salvo erro, peço desculpa. Mais para agradar ao Chega e para garantir a aprovação da Lei da Nacionalidade. Não acredito sequer que o Governo achasse aquilo particularmente importante. E depois, ao Por isso é que pôs à parte, não é? Por isso é que pôs numa legislação à parte. Sim, também acho porque sabia secundário. Que ia ser inconstitucional aquela. Ora. Mas também ao ponto do Presidente da República. Eu aí discordo de... É só para ser mesmo contracorrente e para provocar aqui a discussão. Mas eu estou a concordar contigo, Martim. Mas já vais discordar, por isso é que eu quero acabar. O exemplo da saúde é um bom exemplo, porque é evidente que, por exemplo, nos últimos dias saíram dados particularmente impactantes sobre consultas, cirurgias, etc., no início deste ano, e que o Governo elevou objetivamente e demasiadamente as expectativas desde que o Luís Montenegro é Primeiro-Ministro, com aquele programa de urgência e tudo mais. Mas hoje em dia, por exemplo, eu estou convencido, e veremos os resultados, que a Ministra da Saúde, tendo conseguido manter-se no cargo durante este tempo todo, com as críticas todas que teve, nesta altura está finalmente a implementar um conjunto de medidas que se podem de facto chamar Estás a falar dos tarefeiros ou do INEM? Não, repara, não é só, é os tarefeiros, é o INEM, é a substituição do SIGIC, portanto do Sistema de Acesso a Cirurgias e Consultas, e consultas. É a reforma das urgências hospitalares, por exemplo, que acontece aqui à volta da cintura de Lisboa. As urgências regionais. E Val do Tejo, exatamente, um bocadinho replicando o que já acontece no Norte. E, portanto, eu de alguma medida acho que nós andamos sempre atrás da palavra reformas, mas eu acho que andamos erradamente. Isto eu acho que um governo, para ser bom, não tem necessariamente que mudar tudo o que está antes, e mudando tudo o que está antes não é necessariamente bom. E, portanto, desse ponto de vista, acho que este é um governo objetivamente muito de gestão corrente, e isso tem-lhe sido muito criticado, mas eu também acho que os governos de António Costa eram governos muito de gestão corrente e não acho que isso fosse necessariamente negativo. Portanto, eu desse ponto de vista tenho uma visão da política portuguesa que se calhar é um bocadinho contracorrente em relação à versão dominante, e esta coisa das reformas faz-me sempre muitas... Porque, para mim também me encanita. Quando se fala de reformas, por exemplo, vamos reformar os impostos. A coisa que mais quero é que não me mexam nos impostos a cada ano, que eu cada ano tenho que ir consultar o meu contabilista para perceber como é que é o IRS, ou um empresário para perceber como é que é o seu IRC. Isso é o contrário do que se exige de um governo, e portanto eu tenho algumas dúvidas. Acho que é um governo de gestão corrente, estou de acordo com isso. Não sei se é necessariamente
mau, embora toda a gente encare objetivamente como mau, para começar pelos próprios. Ok, um então deixa-me exatamente corrente. pegar por aí. Eunice, eu sei que tu queres manifestar algumas discordâncias, claro que és inteiramente livre de o fazer. A pergunta que deixei ao Martim, deixo-te a ti também. Ainda tem emenda este governo? Vamos lá por partes então. Eu discordo. Não, eu gosto que deixa suspense, não é? Podemos agora pôr Quer dizer, eu acho sempre que tudo tem emenda, no sentido muito católico do termo de não há santo sem pecado, nem pecador sem salvação. E portanto, este governo, apesar de eu ter muitas dúvidas que o consiga, ainda pode surpreender-nos. Agora, aqui no que diz respeito às reformas e indiretamente a coisas que tu disseste, David, não acho de todo que a lei da nacionalidade tenha ficado a meio. A lei da nacionalidade, enquanto mudança no acesso à nacionalidade portuguesa, passa no essencial. Aquilo que o Tribunal Constitucional chumbou era uma exigência do Chega, que já se tinha percebido que era inconstitucional e que o PSD agora deixa cair sem problema nenhum. Aliás, o Hugo Soares, na reação, salientou precisamente isso. O que era essencial para o governo foi promulgado, e depois não acho que o Presidente da República tenha feito qualquer travão. O Presidente da República faz ali uns avisos que eventualmente pode verificar se são cumpridos ou não na regulamentação da lei, mas eu acho, já vai dizer que eu o acho que cumprido, não é? o Presidente da República, os processos entrados que já tinham entrado serão mas vistos depois à lei há aí uns processos que pode haver dúvida, já há um pormenor entre o pendente e os entregues, mas que não cumpriam requisitos. E sim, aliás, como a manchete do Expresso mostrava, toda esta alteração da lei da nacionalidade ainda pode trazer muitas dores de cabeça e muitas dúvidas pelas expectativas frustradas de muita gente. E eu acho que o Presidente podia não ter colocado exatamente um travão, mas até por uma questão de precaução jurídica ou constitucional, uma lei da qual alguns artigos tinham sido considerados inconstitucionais, que foi reformulada no Parlamento, se calhar era de bom senso verificar novamente se era constitucional ou não, e portanto o Presidente podia ter feito mais do que fez em relação a esta lei. Quanto às reformas... Ainda pode ser pedida uma sucessiva, na verdade. E em bom rigor, se me permites só esta nota... Mas aí já não é por ele. Percebo e partilho uma parte das tuas notas. Há já não será pode por ser ele. por quem quiser. Exato. Uma nota só adicional. A lei da nacionalidade que entrará em vigor é, face à anterior e do Tribunal Constitucional, também bastante, ou razoavelmente diferente da primeira que tinha. Ainda assim, eu acho que por caução era bom verificar a constitucionalidade. Quanto a reformas, no sentido de se uma reforma é uma alteração estrutural, eu acho que de facto se a reforma que este governo está a fazer é a que tem a ver com a imigração em geral. Mudou a lei de estrangeiros, mudou a lei da nacionalidade, vai mudar a lei de retorno. Aí acho que vamos concordar todos. E as três representam de facto uma mudança estrutural. Mas a minha depois, pergunta tem a ver com isso. Deixas-me acabar. Talvez. Posso tentar. Porque eu queria puxar por ti nos outros pontos. Estás a interromper-me a cada frase. É porque eu gosto muito. Depois, como o Martim está a dizer, mudar tudo em relação ao que está antes também pode não ser um bom sinal. E, portanto, vamos lá ver se esta reforma, que esta sim, eu considero que é uma reforma no sentido de uma alteração estrutural, não vai trazer mais problemas do que aquilo que pode resolver. Na questão da legislação laboral, eu acho, como muita gente tem criticado, esta não é uma verdadeira reforma, porque não é uma reforma que apontasse verdadeiramente para a frente e para os desafios que o nosso tempo e que o século XXI e coisas como a robotização e a inteligência artificial vão representar para o trabalho. Era, como o Martim estava a dizer, uma alteração para reverter alguns direitos. No caso da saúde, acho que tem sido feita muita coisa de má gestão, mas acho que, por outro lado, pode haver aqui uma mudança estrutural do ponto de vista do próprio sistema que o governo, pelos vistos, gostaria de fazer. Vamos ver
se a consegue fazer, que é falar mais em termos de sistema de saúde e menos em termos de SNS, e falar mais em contratualização, que pode ser com públicos, privados ou setor social, e menos em prestação de cuidados de saúde pelo SNS. Vamos ver, isso será um bocadinho a mudança da orientação na Lei de Bases da Saúde. Vamos lá ver o que é que vai sair dali e se de facto esta ministra tem condições para a fazer. Posso acrescentar um ponto antes claro. da Rita entrar? Porque já falámos aqui de uma série de áreas de governação, mas eu acho que, por exemplo, há uma que é emblemática. Se nós nos lembrarmos atualmente qual é o tema em que o governo mais enche a boca com a palavra reformas, provavelmente é a questão da chamada reforma do Estado, simplificação, etc. Até tem um ministro para a reforma do Estado. E a cereja no topo desse bolo é o fim do visto prévio. Eu não encontro melhor exemplo entre a tal confusão entre o que é uma reforma, no sentido que é uma mudança, e aí é uma mudança, e a reforma tal como entendemos, é uma mudança estrutural. tal como entendemos na política portuguesa, que é uma reforma, é uma coisa positiva. Porque eu, por exemplo, tenho a maior das dúvidas, para não dizer que tenho mesmo a certeza, de que a eliminação de mecanismos externos de controlo em relação aos negócios da coisa pública, sem a prévia garantia de que os tais mecanismos internos que hão de funcionar, que nós não sabemos ainda quais são, mas eliminamos desde logo um mecanismo externo de controle, que seja uma reforma positiva. Tenho a maior das dúvidas e, portanto, daí esta lenga-lenga de andarmos sempre de reforma em reforma, sem conseguirmos analisar precisamente se cada coisa é em si positiva ou negativa. Porque uma coisa é dizermos que há excessiva burocracia, que é muito lento. Outra é à conta dos 30 dias que o Tribunal de Contas tem para emitir um parecer de visto prévio e eliminar-se o visto prévio para negócios até 10 milhões e acharmos que isto vai correr bem, como é evidente não vai correr bem. Mas deixa-me só acrescentar uma coisa. Um dos problemas da saúde é precisamente esta ministra ter achado que podia fazer uma reforma em cima de outra reforma que estava em curso e não se verificar se aquela reforma que tinha sido começada por Marta Temido e continuada por Manuel Pizarro e que implicava de forma mais... a coisa mais visível era a criação da direção executiva do SNS, não foi provado. E a criação das unidades de saúde local e, portanto, estar a fazer uma reforma. Cada governante quer pôr a sua assinatura sem verificar se a anterior ou se a que está em curso resulta. A verdade é que, Rita, nós à mesa podemos discordar sobre vários destes pontos, o que é uma boa reforma, o que é que se justifica, o que é que não, mas até agora o mais visível que o governo deixa implementado para poder sinalizar em eleições e... onde mais entender, são de facto as normas relativas à imigração. No resto, mantemos laboral empatado, mais empatado do que parecia estar, na saúde embrulhado, podemos dizer assim. Como é que tu olhas para isto? Se vês condições para o governo ainda a talhar caminho e deixar outras marcas para além daquela muito notória, e depois queria ouvir-te sobre o Presidente, mas se calhar já lá vamos. Sim, então só para fazer aqui uma espécie de síntese do que estiveram aqui a falar até Ótimo, agora, esta questão de ser um governo de gestão corrente, manifestamente não é a vontade deste governo, ou seja, até pode ser verdade e até pode não ser necessariamente mau, como o Martim dizia, mas não é objetivamente aquilo que o governo se propõe a fazer e a ser. Aliás, e é aí que eu acho que está o erro até agora, ou um dos erros até agora deste governo, que é haver uma dissonância entre aquilo uma dissonância muito óbvia entre aquilo que se propõe ser e fazer e aquilo que de facto entrega e faz, que é quando ouvimos Luís Montenegro ainda agora num discurso do aniversário do PSD, compara-se a Cavaco Silva, diz que vai combater o imobilismo e o seu governo, ou neste caso... mesmo que vai ser dos melhores governos desde 52 anos. E os seus governos, já pode falar no plural porque já tem dois pelo menos. Essa declaração até merecia estar na introdução desta Comissão Política e eu esqueci-me, é culpa. Sempre, todas as semanas. Todas as semanas. Neste caso, bem lembrado, Martim. Boa. Exatamente, mas o discurso é esse, portanto compara-se com os governos de Cavaco Silva, diz que os seus governos vão estar na história a esse nível. Portanto, propõe-se a fazer um nível de reforma do Estado ou de reformas várias que ainda não estamos a ver de forma significativa. Concordo inteiramente que a questão da imigração é onde a reforma está a ser de facto feita.
boa ou má, é onde está a ser feita. A questão da legislação laboral é o exemplo mais paradigmático de um processo desastroso. Que começou muito mal. Se nos recordarmos, a reforma da legislação laboral começou com a questão da amamentação e dos direitos da parentalidade. Não tinha pés nem cabeça, não foi apresentada como uma reforma para ser posta à discussão pública na sociedade civil, não foi sequer... Não estava incluída no programa eleitoral, não vinha de campanha, não vínhamos de lado nenhum, ela surge-nos assim de repente e não tem esse propósito de reformar o mercado de trabalho, de tornar o mercado de trabalho mais adaptado à nova realidade, aos novos desafios da inteligência artificial, a melhorar salários, competitividade, produtividade e igualdade homens-mulheres. Não nos foi apresentada dessa forma com cabeça, tronco e membros. E, portanto, todo o processo, depois aí foram sucessivas coisas que correram mal, nomeadamente a negociação com os parceiros sociais. Se a ideia era mesmo haver um acordo bem sucedido com a UGT, tinha que ser feita de uma outra forma. Não se negocia sem... Quer dizer, não vamos ser ingênuos, não se negocia sem ter coisas para dar objetivamente aos parceiros de negociação. Também não pode haver intransigências de parte a parte, de nenhum dos lados, mas se esta era uma reforma do governo... Uma pessoa com quem eu falava, ligada ao PSD, dizia-me precisamente assim, desta forma. Quando o governo começou a dizer que não é o fim do mundo, se a reforma não for aprovada ou há mais vida para lá da reforma laboral, caramba, se o governo quer esta reforma, que lute por ela, que nos mostre que está a lutar por ela e que não... Aparentemente Luís Montenegro agora quererá lutar por ela no Parlamento, fez umas declarações durante o fim de semana bastante intempestivas, dizendo que são precisas lideranças. Qual era a expressão? Com rasgo. Isso. Arrojo, que é uma palavra horrorosa. Ouvido, esse som dele ouvido, em que ele diz pelo menos 3 vezes arrojo. Porque ele diz vários, políticos com arrojo, sindicalistas com arrojo. É muito Empresários com arrojo. Arrojo cúbico, portanto. Dito isto, achas que este governo ainda consegue ter arrojo? Ou seja, conseguirá este governo ter condições... mesmo políticas para, na lei laboral, nas reformas da saúde, as implementar? Não sei se terá condições ou coragem ou outra palavra, não sei se terá ou não. O que sei é que se não for bem sucedido, o governo tem discurso para isso. Tem o discurso e ainda de que... pega a ideia 2 anos depois percebes a dúvida? Cavaco Silva fez isso de imediato, não é? Quando chegou com uma minoria, sim. Teve 2 anos a batalhar, é uma tática mais velha do que nós todos. E foi o que Pedro Passos Coelho disse. Mas desse ponto de vista não pode ser debitado ao governo a questão laboral na medida em que eles apresentaram, bem ou mal negociaram e falharam, quer dizer, no sentido em que... Terão sempre o argumento de Passos Coelho... objetivamente apresentaram, portanto... Apresentaram, mas o meu ponto era, podiam tê-lo feito de outra forma, podiam tê-lo feito de uma forma mais em que pusessem na prática que querem mesmo levar esta reforma para a frente. Aliás, e se querem um acordo, têm que mostrassem a necessidade da reforma. Isso mesmo. E há um ponto que, em boa medida, eu acho que ainda fica numa zona cinzenta, que é não se percebe muito bem como é que na véspera do encerramento do processo, uma das partes dá à outra todas as bandeiras vermelhas. Todas. A CIP, pois. A CIP, portanto, os patrões dizem ao GT, não querem o outsourcing. Dos patrões. Sim, mas dá. Parece ser mais relevante, talvez, dos patrões. O outsourcing, o banco mais forte. Mas não se percebe porque deu que tudo. O fez assim de repente. Não, mas eu também não percebo porque é que não houve acordo no dia seguinte. Quer dizer, isto é, depois a seguir tentaram todos tudo para que houvesse acordo. E, portanto, há ali um lado em que não sei se queriam mesmo. Havia vontade, não havia vontade para haver acordo de ambas as partes. Este é um ponto interessante, Eunice, porque a CIP mostrou-se de facto disposta a deixar cair matérias muito sensíveis, eram linhas vermelhas. Que não entregou o papel. Pronto, a minha pergunta para ti é, sabendo nós que isto está tudo mal explicado e que ainda, portanto, haverá coisas que um dia viremos a saber, a sensação que na política conta que fica é que foi o governo ou o GT quem não quis? A sensação é que ninguém quis. Ninguém. Parece quase uma questão só de linguagem, não é? Nós andámos de reunião decisiva em reunião decisiva porque ninguém queria ser o culpado por não haver acordo. Ou seja,
provavelmente já todos tinham percebido há muito tempo que não havia hipótese de acordo, a questão era só quem é que deixava a bola cair. E era preciso para o governo que fosse a UGT para ter um culpado mais útil. Era preciso para os patrões que não fossem eles, que mostrassem vontade de ter um acordo com os trabalhadores. Era preciso para a UGT, que foi a parte mais pressionada ao longo de todos estes meses, pressionada por todos, pelo governo, pelos patrões, pela oposição, pelo presidente, era preciso para a UGT mostrar que era um parceiro confiável, que não é um parceiro que só sabe dizer não, que era um parceiro que negociou, mas por outro lado a UGT não podia aceitar tudo e deixar depois a contestação toda para a CGTP. Portanto, eu acho que foi mais um jogo de quem é que é o culpado do que propriamente um jogo de negociação a valer. Mas há aí um ponto que eu acho que é muito relevante, que é se nós formos verdadeiramente ao fundo das causas, das entropias da política, e não só da política portuguesa, elas estão não só na falta de ímpeto reformista, como se costuma dizer, mas da minha perspectiva, sobretudo, da falta de uma cultura de uma verdadeira cultura de negocial e de compromisso. De uma verdadeira cultura de negocial e de compromisso. Porque, repara, tu estavas a falar de todos os agentes envolvidos nas questões laborais, mas eu também ouvi na semana anterior o líder do PS dizer ao Primeiro-Ministro que acabou esta reforma laboral é para tirar para o lixo, antes mesmo de estar fechada. E, portanto, estranhamente, José Luís Carneiro agora vem pedir que o governo entregue a última proposta e não a original. Verdadeiramente, o mundo é o que é, o tempo é o que é. E já ouviste o líder do Chega dizer que está disponível, que não está disponível, que quer em cima da mesa negociar descida da idade da reforma, afinal pode ser só uns meses. Mas aí se quisermos, mais uma das entropias, que é a pessoa que na política portuguesa mais mostra vontade de negociar tudo e mais alguma coisa é a parte menos confiável para qualquer negociação. Mas desse ponto de vista, eu acho que o que a questão laboral mostra verdadeiramente é uma falta de uma cultura negocial entre todos. Começa no governo, no sentido em que é quem tem a faca e o queijo na mão, quem tem que apresentar isso, quer muito uma coisa, tem que ir até ao limite. Eu não acho que tenha ido até ao limite, como não acho que do ponto de vista das entidades sindicais, dos partidos políticos, até do Presidente da República, que se empenhou a sério nisto no início do seu mandato, cada um parece que não quer ficar mal na fotografia, mais do que perceber se querem ou não verdadeiramente uma reforma. Ora bem, pegando no Presidente da República, Rita, olhando para António José Seguro, nós temos ainda em cima da mesa uma ameaça de veto na lei laboral e temos na saúde a negociação de um pacto à medida que o governo vai avançando com peças de reforma. E eu queria perguntar-te como é que tu olhas, tu que estiveste a olhar para os 2 primeiros meses de António José Seguro a tentar tirar dali uma bissetriz na edição desta semana do Expresso, como é que tu olhas para o posicionamento do Presidente da República naquilo que se perspectiva agora? Claramente está a querer ser isto que o Martim dizia, de este agente promotor da mudança da cultura de diálogo e compromisso em Portugal. Não está fácil, pelo que se vai ver. Exato. Mas a questão da legislação laboral ficou muito, muito vincada nesse sentido. A ideia de promover o diálogo. Nós noticiámos a pressão que estava a ser feita junto da UGT, que era, como eu dizia agora, foi uma pressão de todos os lados. A verdade é que no início do mandato, mesmo quando tomou posse, António José Seguro chamou os patrões à mesa novamente porque eles tinham acabado de sair, foi logo ali no dia seguinte à tomada de posse. Ou seja, a ideia que dá é que António José Seguro quis pôr o foco todo na questão do diálogo para se partir pedra até ao fim, sobretudo porque ele não queria fazer o que prometeu que faria, que era o veto final na lei. Portanto, estava a querer mudar o foco para o outro lado e a questão do compromisso de se encontrar pontos de encontro em vez de rupturas em toda a cultura democrática em Portugal, é o que ele diz que quer fazer. A questão da saúde foi onde, nessa bissetriz que me arrisquei a tentar fazer destes primeiros 2 meses, a questão do Pacto para a Saúde é onde António José Seguro vai claramente mais longe e dá um passo maior
muito criticado por muita gente, porque estará ou estaria a invadir a esfera do governo ao propor aqui um pacto para a saúde em que junta pontos focais dos vários partidos, nomeando um coordenador para... A saúde é, na verdade, uma área onde o governo tem feito quase tudo por decretos, não é? Não há quase nada que vá passando pelo Parlamento no que respeita às decisões que a Ministra da Saúde sucessivamente vai tomando. Não embora sei venha aí uma lei de bases. Sim, que será uma peça final. Mas já lá vou a esse ponto, Martim, que gostava de ouvir sobre isso também. Sim, a questão da lei de bases, muita gente também dizia isso, que é que o Presidente a promover este pacto para a saúde, que ainda não se percebeu muito bem o que é que será, o que é que vai ser, porque provavelmente vai acabar por não ser muita coisa, vai acabar por ser compromissos vagos, ou pelo menos não vai mudar o dia-a-dia das pessoas quando vão às urgências e continuam a ter horas e horas e horas de espera. Não vai mudar isso, não vai mudar nada disso na prática. Eventualmente vai... Sim, o pacto do Presidente acho que é uma coisa mais... É uma coisa completamente aparenta ser centrada mais numa coisa pragmática do longo prazo, de mudar, fazer orçamentos plurianuais, por exemplo, para a saúde, ou seja, fazer orçamentos para a saúde que dependem das necessidades do setor e não do governo em funções, ou, por exemplo, digitalizar tudo num registro eletrónico de saúde. Coisa que vários governos têm falado e não cumprido. Mas isso parece o Presidente a meter-se em coisas tão práticas. Pois, que no fim do dia não vão mudar, não vão resolver o acesso à saúde, que é aquilo que o Presidente disse que queria que se resolvesse de facto o acesso das pessoas à saúde. Mas isto para dizer que a melhor resposta que o Governo podia dar eventualmente a esta questão da saúde era de repente avançar já com lei de bases, com mudanças reais e concretas na saúde e fazer então essas reformas, essas mudanças, essa prática, mudar as coisas práticas na gestão diária. Outra questão é a lei da nacionalidade, que tu dizias aí que tem ameaça de veto. A questão é, o Presidente da República promulgou a lei da nacionalidade. E aí também foi muito criticado à esquerda porque a lei da nacionalidade foi aprovada à direita pelo Parlamento. A esquerda tem muitas dúvidas e muitas críticas sobre ela, e António José Seguro está aqui amarrado a esta questão de não querer ser visto como um presidente de esquerda muito ligado ao PS e procura notoriamente libertar-se disso. Podia, como a Eunice dizia, ter procurado o respaldo do Tribunal Constitucional, e aí podia, se não houvesse dúvidas nenhumas constitucionais desta vez, estava promulgado sem grandes reservas. Fez questão de vincar alguns problemas que ela ainda tem, na esperança de que eles venham a ser atendidos na regulamentação, porque agora o Governo tem 90 dias para mandar por decreto, para regulamentar por decreto, ou seja, volta a ir a Belém o regulamento da lei da nacionalidade. Mas aí serão coisas práticas que vão traduzir a própria lei chapéu. Portanto, se a partir do momento em que o Presidente promulga a lei chapéu, em teoria pode vetar a regulamentação, ou pode até enviar para o Tribunal Constitucional, pode fazer todo o processo que pode fazer. Sim, mas é difícil politicamente fazê-lo. Os avisos estão lá, sobretudo por causa dos processos pendentes, que era aquilo que falávamos há pouco, os que estão, a transição de regimes, porque a lei é complexa, a lei antiga permitia que fosse pedido que o processo se iniciasse antes de estarem cumpridos os requisitos e o prazo legal, e esta lei elimina totalmente isso. Só se pode iniciar o processo a partir do momento em que o prazo está cumprido, o prazo de aquisição, os anos estão cumpridos. Sim. E então há ali uma zona cinzenta que torna muito difícil, vai deixar muita gente pendurada, e era isso que devia ser acautelado, que o Presidente alerta, mas não me parece que a margem para veto seja propriamente muito Podemos real. voltar a isto do Pacto da Saúde? Podemos não, porque eu queria perguntar sobre isso, sim. precisamente. Porque o Presidente está a empurrar para uma reforma do SNS, pegando em linhas que vão desagradando ao Partido Socialista, aparentemente arriscando-se a ver uma reforma mais alinhada com o Chega, validada por ele. Sim, eu parece-me que, de todas as dificuldades que eu admito e suponho que alguém que chega à presidência da República tem para definir que tipo de presidente é que quer ser, acho que, independentemente dos erros de caminho que possa ter feito, por exemplo, na matéria laboral que estávamos a ver, intervém mais, intervém menos, recebe este, não recebe aquele, quer diálogo, não quer diálogo. Acho que a questão do Pacto de Saúde é mesmo o que eu chamaria um enorme disparate, para ser simpático, por uma razão. Primeiro,
ou melhor, por duas razões. Portanto, primeiro, o Pacto da Saúde já existe e, portanto, se António José Seguro não sabe, tem a obrigação de saber. O Pacto da Saúde chama-se SNS, funciona há 50 anos, bem ou mal, por acordo explícito ou implícito, tácito. Mais implícito que explícito, porque depois não votaram juntos. Votaram, é verdade. Não, mas depois na prática, mas é implícito. Na prática, há 50 anos que o Pacto para a Saúde se chama SNS. Isto é, em que nós podemos ter governos mais à esquerda, por exemplo, que preferem que a gestão e os recursos sejam todos públicos, ou governos mais à direita que admitem as PPPs, mas o SNS existe. Não há pacto melhor que esse e é não mexerem nesse. E onde ele se está a mexer, ainda há pouco estávamos a ver o que é que ele pretende para o Pacto da Saúde, isso são matérias de gestão, nem sequer é da Ministra, isso é de um Secretário de Estado. Não faz sentido absolutamente nenhum. Repara bem, eu sei que era muito criticado, mas o que é que um Presidente tem que fazer aqui? Tem que fazer, por exemplo, o que o anterior Presidente fazia, que era: há incêndios, eu vou para a rua e levo o governo atrás de dizer, meus senhores têm que estar atentos a isto. Há partos nas ambulâncias como nunca. Vai para a rua, mostra e diz, meus senhores resolvam isto. Esta coisa de se transformar num parapoder legislativo, que não está em lado nenhum na arquitetura constitucional, não faz qualquer sentido e vai, obviamente, dar mau resultado. E o que acontece, se nós começarmos a reparar com atenção, é que a dada altura, o que vai suceder é que já ninguém liga nenhuma. Já ninguém liga nenhuma ao que o Presidente... Ainda está a começar. Veremos o caminho que isso leva. Ninguém liga nenhuma porque aquilo que achas que ninguém acredita. Ninguém mas acredita, não serve para nada. O governo não critica e diz que sim, nomeia alguém e vai lá. Mas como é evidente, a reforma da saúde que o governo há de fazer, se quiser ou conseguir, é a lei de bases, é a reforma das urgências, o INEM, os tarefeiros, isto, aquilo ou aquilo outro. Aliás, já ninguém liga muito a pactos de coisa nenhuma, não é? Cai tudo no vazio. Mas é que ainda por cima, ele fez aquilo por um entusiasmo de campanha. Eu perdoo imensos entusiasmos de campanha e que digo, olha, foi um entusiasmo de campanha. Agora querer fazer mesmo isto e nomear alguém é algo que não tem pés nem cabeça. Há uma característica pessoal de António José Seguro, que é ser muito teimoso. E António José Seguro tem no seu currículo alguns resultados das suas teimosias, sendo que uma delas é uma reforma. A reforma do Parlamento foi feita por António José Seguro. Pois sim, senhor. Outra é uma coisa que pode parecer... E melhorou em várias coisas. Menos. Melhorou muito. Que é a ideia de termos, quando recorremos aos serviços de saúde, termos quanto é que aquilo nos custaria. Das faturas. E eu acho que António José Seguro, pelas coisas, a nossa ideia de um pacto para a saúde parece uma coisa assim muito grande, mas depois as coisas que a Rita estava aqui a dizer são coisas aparentemente pequenas, mas que, sendo pequenas, podem facilitar o trabalho diário, que é maior circularidade da informação. E, portanto, eu também acho que o Pacto para a Saúde, o Presidente tentar promover um Pacto para a Saúde, sobretudo depois dos desastres que foi Marcelo Rebelo de Sousa tentar promover um Pacto para a Justiça, uma péssima ideia. Pior ainda, escolher alguém para ser o seu representante para o Pacto da Saúde. Isto então, o próprio Presidente é que na sua magistratura de influência deve promover. É até bastante arriscado estar a delegar isso noutra pessoa. Também acho isso tudo. Mas, por outro lado, acho que seguro se pode dar por satisfeito se conseguir umas minudências deste género, de passou a haver mais partilha de informação entre os vários serviços da saúde. E isso melhora os tempos de espera em não sei quantos dias. E ele já estará satisfeito com isso. Eu acho que isto abre um precedente. Diz, David, desculpa. Não, ia só dizer que isso tem um efeito colateral interessante, que é o Presidente estar a tentar acordes em alguns pontos, enquanto o Governo ao lado, na pista ao lado, mexe em coisas absolutamente estruturais e muito difíceis no SNS, não sabe exatamente com que força política e com que obstáculos e com críticas na rua e com greves e com que Parlamento. E isto parece uma coisa um bocadinho
Parece 2 discos a tocar 2 músicas completamente diferentes ao mesmo tempo. Eu só ia finalizar que acho que abre um precedente que é o que é que vai fazer nas outras áreas. A ideia deste presidente é em cada ano ter uma área. Ele anunciou que o segundo ano é Segurança Social. Demografia. Isso então inclui várias coisas. Demografia. Eu acho que o chapéu é demografia, mas é capaz de incluir a questão da velhice. Claramente tem que incluir segurança social. Isso, melhor então, não lembrarem isso, pode ser que eles se esqueçam. Deixa estar, não toquem no assunto. Não, eu só dizer, isso então vai incluir pensões, que é uma outra coisa que de facto é preciso pensar, refletir, provavelmente fazer alterações, em que Maria Luísa Albuquerque está a lançar pistas de alteração com maior recurso a poupanças privadas. E isso então é meter-se numa outra discussão ainda, não sei se não é mais vasta do que a da saúde. Isto dava para 2 comissões políticas, vamos ao que não vos sai da cabeça. Mas estamos cá todas as semanas para continuar. Pois claro. Eunice Lourenço, começo por ti. Olha, não me sai da cabeça que fui este domingo a ver o Clube dos Poetas Mortos. Um dos meus filmes preferidos de sempre, vejam lá. E é um filme que foi, acho eu, muito importante para a nossa geração. Pois claro. Aliás... Todos quisemos ser poetas depois daquilo. Passou rápido no meu caso. Não, mas eu acho que todos encontramos ali alguma força para escolhermos o que queríamos ser, apesar daquilo que o mundo ou os nossos pais nos diziam que nós devíamos ser. E fui ver com um conjunto de adolescentes, com afilhadas, sobrinhos emprestados, e foi muito giro porque a plateia tinha muitos miúdos, e também foi um momento especial porque foi uma sessão que tinha conversa do elenco com a plateia. E aliás o encenador a dada altura disse que só quando começou a trabalhar neste texto se deu conta de como o filme tinha sido também tão importante para ele na sua juventude. E não me sai da cabeça porque por um lado me fez regressar um bocadinho aos meus 16, 17 anos e a muitas das professoras que marcaram a minha vida, a professora Linda, a professora Ana Magalhães, a professora Albertina, mas porque também me fez falar com os miúdos que foram comigo sobre escolhas e sobre pressão e aliás a dada altura da peça pensei, será que eu fiz bem trazê-los porque isto tem mais a ver com uma coisa que foi importante para mim, será que isto lhe está a dizer e que tal? Ou não alguma coisa bem? Eu acho que correu bem, eles dizem que gostaram, alguns tinham visto o filme nas semanas antes com os pais, 2 ainda não tinham visto e ficaram com vontade de ver, e acho que o balanço é positivo, mas não me sai da cabeça porque me fez pensar tudo isto, me fez regressar um bocadinho à minha juventude, mas também me fez pensar no que é que estes miúdos agora pensam, que professores inspiradores é que têm, e o que é importante nas decisões que eles têm de tomar nos próximos tempos. Muito, muito bem. Rita Diniz. Vou manter-me mais ou menos no mesmo tema e no mesmo registro. O Dia da Mãe foi não há muito tempo. Há uma semana. Um pouco. Sim. E não me sai da cabeça, ou não me saiu nessa altura da cabeça o presente que foi feito na creche para as mães. E eu depois perguntei às minhas amigas o que é que elas tinham recebido e cheguei à conclusão de que as creches precisam urgentemente de sair dos anos 90. Precisam de... As mães não têm que oferecer às mães apenas aventais de cozinha ou guarda-joias, a sério, guarda-joias, coisas relacionadas com beleza. Senhores das creches, por favor, saiam dos anos 90. Saiam dos anos 90. E isto vale para... 80 ou 70. 80 ou 70. E isto vale para várias... Eu por acaso precisava de um avental novo. Podia oferecer no Dia do Pai, olha, isso sim seria uma boa prenda. Mas isto vale para várias coisas, muito, muito rapidamente. Vale para várias coisas de que temos que de facto abrir mais os nossos horizontes ao nível da educação dos filhos e da forma como
como nos relacionamos com eles, porque há cada vez mais evidência de que, e vocês se calhar vão torcer-me o nariz, mas há cada vez mais evidência de que se fizermos pequenas mudanças, se apenas não repetirmos certos padrões que foram sendo reproduzidos sistematicamente ano após ano, se fizermos ali pequenas alterações, se olharmos para eles, para os filhos, para os bebés, para os miúdos, mais como pessoas e pusermos o foco neles e não no adulto, se calhar há pequenas coisas que podemos mudar ao nível da educação para maior autoestima, para maior confiança, para maior valorização pessoal. E isso faz-me lembrar uma coisa que saiu agora muito recentemente, que a Dinamarca fez alterações em diretivas da Direção-Geral de Saúde para eliminar aquele método de treino de sono que é o cry it out, deixar os bebés a chorar para aprenderem a dormir. Cada vez há mais evidência de que não funciona assim. Portanto, o aprender é apenas uma assunção de que o bebé percebe que não vale a pena chorar porque ninguém o vai assistir. Portanto, se levarmos isto só pequenos exemplos que me têm feito pensar que temos mesmo que cortar com certos padrões para começarmos realmente a criar pessoas melhores, e precisamos de criar pessoas melhores. Nenhuma dúvida. Martim Silva, e o que não te sai da cabeça? Olha, eu, para ser inteiramente franco, devia ter falado em primeiro, porque depois dos exemplos, digamos... Não, vá lá. Martim, nunca estarás ao meu nível de futilidade das com a sandálias. elevada preocupação social que eu registro aqui, que acompanho, o que não me sai da cabeça parece muito pequenino, mas cá vai. Eu, a primeira das primeiras coleções de cromos que fiz foi em 1982, no Mundial de Espanha, que tinha o Naranjito. Lembro-me tão bem do Naranjito. Mascote. Também. E até hoje me lembro, e provavelmente muitos dos que nos ouvem, falar dos chamados cromos da Panini. Os cromos da Panini estão a acabar, no sentido em que o Mundial de 2030 há de ser o último em que a Panini é a fornecedora, a organizadora, a realizadora dos cromos para o Mundial. Nós daqui a um mês vamos ter mais um Mundial de futebol. O Mundial começa daqui a um mês. Precisamente a 11 de junho, dos Estados Unidos, Canadá e México. E a caderneta dos cromos da Panini, por enquanto, já aí está. Ao que consta, já esgotada, já não se encontra, já não há cromos, já não há caderneta. Continua a haver uma fúria das sucessivas gerações em busca comprar? disso. Não, eu estou ainda em dilema de se ainda tenho idade para isto ou não. Em boa verdade, já várias vezes descaí. Há um óbice grande, embora toda essa memória nos leva a querer voltar uma vez mais aos cromos. Eu em idade adulta já muitas vezes fiz isso, como o David aqui lembrou. Este ano a caderneta de cromos da Panini do Mundial tem muito mais cromos do que as outras. Porquê? Já não há 32 seleções, há 48, são 900 cromos. O custo, há quem diga que podes ultrapassar os 2.000 euros numas contas, 1.500 euros noutras contas para completar uma caderneta. E, portanto, digamos que é, apesar de tudo, por mais inconsciente que uma pessoa seja, da altura faz-nos aqui balançar, mas fica aqui esta evocação, sobretudo que o Mundial começa daqui a um mês, está aí a febre dúvida, dos cromos. Desculpa, para mim fica sobretudo a tua dúvida sobre se deves fazer a caderneta ou não. É muito gira a dúvida. Nos próximos dias ela será esclarecida se eu andar aí com molho de cromos para trocar ou não. A minha caderneta preferida foi em 1982 e era com caricaturas de todos os jogadores de futebol. Era uma coisa absolutamente, era uma obra-prima mesmo. Infelizmente perdia. E a ti, David Diniz, o que é que não te sai da cabeça? Eu sei, já lá vamos. Espera, vou fazer isto antes assim. Esta foi a Comissão Política desta semana, ilustrada brilhantemente pelo Carlos Paes, sonorizada não menos maravilhosamente pela Salomé Rita, aqui ao meu lado, e também ouvida por si, a quem sempre quero agradecer. Eu sei, falta contar-vos o que também a mim não me sai da cabeça, e a história conta-se assim. A minha filha mais nova quis muito ir ver o Michael no meio de uma discussão lá em casa sobre se o filme seria uma história autêntica ou uma limpeza de imagem do artista depois daquele polémico documentário de há 2 anos. 2 ou 3, talvez já. E lá fomos nós com ela este sábado, de mãos dadas, mas já a bater um pé de dança. O filme confirma-se estar longe de ser extraordinário, tem várias falhas históricas, um argumento simplista demais e sim, é um bocadinho a versão boa de uma história muito, muito mais complexa.
Mas Michael é, claro, um enorme sucesso de bilheteira, e eu passei os últimos dias a pensar nesta coisa mesmo muito humana, que é termos tantas dúvidas sobre as qualidades pessoais de um artista, de uma pessoa, mas de nunca deixarmos de admirar o que ela nos deixou. No caso de Michael Jackson... é um grande dilema. No caso de Michael Jackson, isso significa cantar cada música dele, de sentirmos o nosso corpo a mexer a cada nota musical, de lembrarmos a nossa própria história a cada refrão, que nos acompanha, na verdade, há muitas décadas. Michael pode não ser um grande filme, mas é mesmo ele que não me sai da cabeça. Talvez por isso mesmo. Como tudo na vida, o filme e o artista não são black and white. São tudo isso e muitas tonalidades mais pelo caminho. Sigamos cantando. Até para a semana. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast.